Fazer sindicalismo no estado de Goiás é carregar um dromedário pisando em ovos. As pessoas têm a falsa impressão de que o sindicalismo se resume em colocar um carro de som e soltar foguete na porta de quem tem as relações trabalhistas. Mas o sindicalismo, ele tem por objetivo conquistar, proteger e manter relações institucionais que tragam para a sua própria categoria benefícios, segurança, bem-estar, qualidade de vida no trabalho. Nós conseguimos levar até a administração do Tribunal de Justiça a conscientização da necessidade de valorização do seu principal patrimônio, que é o patrimônio humano. Nós, servidores do Poder Judiciário goiano. E nós sempre tivemos a cautela de levar pleitos exequíveis. Nenhum pleito exorbitante, desconexo com a realidade, desconexo ao merecimento da categoria e desconexo com as nossas atribuições de servidores. Agimos tecnicamente nesse sentido, levando números, levando estatísticas, bons argumentos principalmente, e demonstrando que os nossos pleitos são, na realidade, uma solução. Tivemos, dessa maneira, relações institucionais respeitosas e, o principal de tudo, frutíferas. Porque as conquistas estão aí materializadas que comprovam isso. E logo após o início da nossa gestão, nós caímos na pandemia. Foi uma experiência terrível, porque nós tínhamos muitos sonhos, um planejamento muito bem arquitetado, de como agir, de como fazer, de como pedir. E caiu tudo por terra naquele momento. Os pleitos passaram a ser outros, as necessidades passaram a ser outras, o nosso atendimento ao filiado passou a ser outro. E o primeiro fator que a gente conquistou naquele momento foi estar presente no Comitê de Crise. O Comitê de Crise foi um grupo governamental instituído pelo governador à época, e o Sindjustiça era a única instituição não governamental participando desse comitê. O maior patrimônio que qualquer instituição, qualquer poder pode ter é o humano, né? Então, a preservação das vidas, imprescindível. E nós recebíamos demandas de colegas que me marcaram muito pessoalmente. Demandas por respirador, demanda por leito, e era frustrante. Não conseguia ajudar todo mundo, não conseguia ajudar a contento, porque eram necessidades muito específicas e especiais. Então, uma situação atípica que jamais será esquecida. É tão marcante quanto uma tatuagem. Nunca mais sairá da pele. Ainda durante a pandemia, nós tivemos a instituição do auxílio saúde. Ele começou com um valor que à época era até condizente, e hoje ele está no maior patamar possível, permitido pelo CNJ. Então, desde a implementação até hoje, onde recentemente conquistamos inclusive essa aplicação de forma isonômica aos aposentados, é uma das grandes conquistas do nosso histórico perante a nossa gestão junto ao Sindjustiça. Mas nós tivemos a suspensão de alguns direitos em razão da Lei Complementar 173, como avanço na carreira, suspensão da licença-prêmio à época, fato que em alguns estados ainda existe isso, e alguns sindicatos estão lutando para quebrar essa situação, e nós conseguimos contornar esse obstáculo em 3 meses. Nós tivemos um grande avanço remuneratório, que é com relação à nossa gratificação judiciária. Mesmo que ela tenha esse nome de gratificação, ela é remuneratória permanente, ou seja, você a leva para a aposentação e a gente não corre o risco de perdê-la. Quando instituída a gratificação judiciária, ela foi instituída no patamar de 25 pontos percentuais.
e hoje ela está em 100 pontos percentuais. É algo que, considerando o cenário, nós conseguimos conquistar. Então, aquilo que alguns enxergam como um problema, como uma derrota, como uma pendência, se transformou em uma vitória, em uma conquista, que acabou sendo mais significativa financeiramente do que a própria aplicação das 3 databases. O Cindy Justiça tem um patrimônio gigante, né? Nós temos o nosso clube, que cá estamos. Nós procuramos trazer para o nosso filiado, no usufruto do nosso patrimônio, uma forma de apoio, uma forma de lazer, uma forma de complemento da sua qualidade de vida. Aí, nesse sentido, nós temos o próprio clube, nós temos os chalés em Caldas Novas, nós temos a pousada e temos os nossos serviços. Muito me preocupa o atendimento ao filiado, porque nós mencionamos aqui as questões da Covid e as pessoas ainda estão sofrendo as consequências, mesmo que isso não seja consciente ou mensurado, as consequências da Covid. Então, anteriormente, os nossos atendimentos, eles duravam cerca de 20 minutos, passaram a ser de 40 minutos, e hoje eles ultrapassam os 90 minutos. Não se trata de um atendimento, se trata de um acolhimento. E ainda naquilo que é pertinente ao acolhimento, nós temos um alto investimento, não só patrimonial, financeiro, mas também de energias, de empatia, na nossa pousada, que lá estão para acolher, né, as pessoas que vêm do interior, né, essa é a finalidade principal da nossa pousada, para atendimento médico. Ali, a equipe da Renata não só marca as reservas da nossa pousada, mas também marca consultas médicas, exames. Nos vimos ali obrigados a fazer uma grande reforma estrutural na pousada. Mas essa reforma ela não foi uma reforma visual, não foi um batom, né? Foi uma reforma estrutural. Então, toda a instalação elétrica, hidráulica, todas as exigências do Corpo de Bombeiros, a exemplo de coletor de sinal de fumaça, né? Enfim, abrimos espaço para cadeirantes e outras necessidades especiais e refizemos todo o nosso mobiliário, que hoje foi feito sob encomenda. É um mobiliário ao estilo hospitalar, que é um material impermeável, mais fácil de limpar, o que garante que não haja transmissão de vírus e bactérias, né? Afinal de contas, a gente recebe pessoas que estão em tratamento de saúde e na saída destes chegam outros. Eu não posso deixar de mencionar a nossa comunicação, que passou a ser mais dinâmica, passou a ter uma visibilidade ainda maior daquilo que já existia, já era boa. Entre os serviços, nós colocamos no nosso site algo inédito, que eu não conheço em nenhuma outra entidade sindical, que é a disponibilidade de todos os documentos financeiros e contábeis aos filiados, até mesmo em razão da pandemia, né, trouxe a necessidade de uma implementação mais rápida e mais eficaz com relação ao uso da tecnologia, viabilizando ali as nossas assembleias a serem realizadas de forma virtual, de uma maneira muito dinâmica. Eu até convido os colegas para que algum dia conheçam toda a parafernália que está por trás disso, porque é uma estrutura gigante, né? Oportunizando de forma democrática a participação de todos os filiados. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Reaja, uma campanha promovida pelo Cindy Justiça. A campanha Reaja é a minha paixão, literalmente. Nós recepcionamos algumas demandas em casos de discriminação, visitando
postos de trabalho dentro do Tribunal de Justiça, onde os colegas expressavam para nós aquilo que estavam sofrendo. Assédio, discriminação por questões sexuais, por questões de gênero. À época criamos um grupo buscando ter indivíduos de cada nicho que caracterizava esses problemas. Esses colegas começaram a debater, discutir, e desse debate, dessa discussão, com a nossa participação, surgiu a campanha Reaja. E ela foi se desenvolvendo, foi crescendo. Uma das questões, inclusive, que hoje sobrecarrega o nosso departamento jurídico nos acolhimentos, é resultado da campanha Reaja. Porque os nossos colegas passaram a ter coragem, começaram a reagir, denunciar os assédios e as discriminações que recebem no seu dia a dia, nos seus postos de trabalho. E esse é o objetivo. Eu sempre fui muito pragmático, muito objetivo, e por vezes isso foi confundido com brutalidade, com má educação, e eu tive que aprender a demonstrar isso para as pessoas, que não é má educação, não é falta de empatia, não é falta de respeito, é uma característica do meu ser de ser objetivo. E isso, por vezes, dentro da minha compreensão, saber que nem tudo está ao meu alcance, nem tudo está sob o nosso controle, muito pelo contrário, quase nada está ao nosso alcance, nada está ao nosso controle, acaba sendo frustrante. Mas eu sou muito satisfeito de enxergar que todo o meu sacrifício pessoal, todo o sacrifício da nossa diretoria, todo o sacrifício dos nossos colaboradores gerou resultados para a nossa categoria, seja politicamente, administrativamente, judicialmente, seja na gestão patrimonial, seja na gestão das demandas da categoria. Eu encerro a gestão de forma tranquila, feliz e satisfeito.